Shalom, meus queridos e amados amigos, irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. E aqui nós estamos sempre reunidos, para podermos nos alegrar com o estudo da palavra e tomar conhecimento, de profecias que estão se cumprindo, estão para se cumprir, que também já se cumpriram, mas que tudo é um quebra-cabeça. A Escritura é um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, ele só é montado por revelação. Não adianta a pessoa chegar e falar, eu sou formado, pós-graduado, não estou diminuindo a pessoa. Mas eu sou formado, pós-graduado há milhares de anos. Os grandes sábios, eruditos, com todo o conhecimento, discutem a Escritura e não chegaram à conclusão. Por quê? Porque no momento exato é o Criador quem revela. Se não tiver a revelação ela vem para que um Criador dá. Pode ser erudito, pode ser até analfabeto. É o Criador quem decide para quem ele vai revelar, de que forma ele vai revelar. E o Criador, esses tempos, está revelando a sua Escritura, abrindo as profecias para mostrar para nós que o nosso passo mais importante, que é a nossa redenção, está muito próximo. Está chegando. Prepara o teu coração. Vamos entrar saltando de alegria, Eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa muito interessante. Acho que a maioria das pessoas já ouviu falar, pelo menos, do Talmud. O que é o Talmud? O judaísmo tem a Torá. A Torá, certo? É o Pentateuco, os 5 primeiros livros, da Bíblia, É conhecido como a Torá. A Torá é o livro sagrado no judaísmo, ok? Toda a escritura está alicerçada, baseada na Torá. Tem que estar alicerçada na Torá. Por quê? O que quer dizer Torá? A palavra Torá do hebraico quer dizer instrução. Então a Torá é uma instrução para a vida, ok? Então ali é uma instrução para a vida, E o Talmud é conhecido como a Torá oral, porque a Torá normal foi dada a Moisés, e Moisés passou para todo Israel. E a Torá oral foi dada para Moisés, em que ele chamou os anciãos, certo? E ali repassou de um para outro, e foi de pai para filho durante muito tempo, até chegar na Babilônia, no exílio babilônico. Então, para não se perder, começou a ser compilado. E a história é muito longa, Agora, tem gente que fala absurdos, que eu já vi, pessoas falando, não, cuidado com o Talmud, Talmud é coisa do diabo, Não sabe nem o que está falando. Você perguntar qual foi a parte do Talmud que você leu? Nenhuma. Mas ele ouviu alguém dizer que é do diabo. Então ele acredita no que é a palavra da pessoa, Então não creia nisso. O Talmud é um livro sagrado, tá bom? O Talmud, Ele é sagrado, ok? São muitos volumes. E no Talmud você tem ali a Torá oral e tem também as discussões rabínicas, tá bom? É muito bom, maravilhoso, Mas não é fácil de entender, tá bom? É muito, muito pesado, Tá ok? E eu quero mostrar para vocês aqui o que um rabino nos mostra para os dias de hoje. E olha aí, está dentro do Talmud. Passagem oculta do Talmud. Oculta por quê? Porque as pessoas passam por cima, nunca presta atenção. É o que eu estou falando. Quando Deus toca no coração, Ele revela. Tá bom? A América deve destruir aquele país que é contra a paz lá em Israel, que vocês sabem quem é, Gosta de armas nucleares, Então, a América deve destruir antes da chegada do Messias. Ok? Então nós vamos ver quem entra aí, Gog e Magog, todas essas coisas, Então tá aí. O rabino Eliezer Weisberg, que previu o segundo mandato de Obama e a presidência de Donald Trump, ele previu isso nos códigos da Bíblia bem antes, quando Trump mesmo não tinha nenhuma esperança, no começo, estava bem atrás da Hillary. Ele disse, esse vai ser o presidente, está aí, ok? Ele mantém a sua previsão bombástica e original. Qual é a previsão bombástica e original? Donald Trump continua, ele vencerá o seu segundo mandato e Biden observará a posse de seu porão. Sabe o que significa o porão? Lá embaixo, na escuridão, tá bom?
E os dois lados de Esaú, como explica o Rabino. O Rabino começa explicando que aprendemos no livro de Daniel que Esaú, que representa a Europa e o Ocidente, está dividido em duas partes, o bem e o mal. Ele acrescenta que a metade mais velha herda as inclinações malignas da serpente do jardim do Éden, o esquema diabólico da serpente primordial. Em uma recente palestra em vídeo, o Rabino também afirma que a doença chinesa, que está assolando o mundo, né, é o esquema diabólico do serpente primordial para reverter o crescimento econômico que a América estava experimentando sob a liderança de Donald Trump, e que os odiadores de Donald Trump estão sendo convencidos de que o presidente é antissemita, o que é mentira. Antissemita seria ódio a Israel, sabe, contrário a Israel, e todo mundo vê o que ele faz por Israel. Fora isso, né, até o acordo de paz lá, certo? E mal, ele também é mal para a América, eles tentam convencer assim. Isso é esquerda política no mundo, sempre mentindo e enganando, né? Da mesma maneira, olha como é que o Rabino põe, da mesma maneira que o serpente enganosamente concebeu Eva no jardim do Éden, ok? Agora, o serpente, que era a mais astuta de todas as feras que o Eterno havia feito, ele disse à mulher, o Eterno realmente disse, você não comerá de nenhuma árvore do jardim. Isso aí são árvores tendenciosos, sabe aquela pergunta tendenciosa? Ele falou que você não pode comer nenhuma fruta do jardim todinho. E a mulher diz, não, é só da fruta do centro do jardim. Ah, tá. Não, porque aquela fruta ali, se você comer, você vai ser igual a Deus. E ele sabe disso. Então ele não quer que você seja igual a ele, conhecedor do bem, do mal, tá bom? Ele falou uma verdade distorcida, o que torna uma mentira, ok? É conhecedor do bem e do mal, só que o homem não tinha resistência para isso. Gênesis capítulo 3, verso 1. Por que Nova York e Nova Jersey? Ele acha que a razão pela qual os estados de Nova York e Nova Jersey foram os mais atingidos é porque, e agora nas eleições, né, é porque a maior concentração, tanto de cristãos como de judeus, que são seguidores, apoiadores de Donald Trump, desculpem, o Rabino Weisberg também disse que o presidente Donald Trump usou seus tweets como uma distração para proteger seu irmão mais novo, Jacob Trump, que ele afirma ter sido predito dentro da Bíblia, que ele extraiu de Gênesis. E o Eterno respondeu a ela, 2 nações estão em seu ventre, 2 povos separados sairão do seu corpo, 2 povos, um povo será mais poderoso do que o outro, e o mais velho servirá ao mais jovem. Amém? Agora presta atenção, Gog e Magog estão atrás de nós. Presta atenção nisso que é importantíssimo, viu? Ele prossegue afirmando que o ataque de Gog e Magog contra Israel foi manifestado, iniciou, tá? Na notória resolução 2334 do Conselho de Segurança da ONU, do presidente Barack Obama, em 2016. Eu falo, a batalha de Gog e Magog, ela começa na mesa, começa nos papéis, nas leis, nas resoluções, ok? Diz respeito aos assentamentos israelenses, são os álibis que eles pegam, olha, aqueles ali, nós vamos ter que atacar eles, não vai ter jeito, tá entendendo? São álibis, né? Então diz respeito aos assentamentos israelenses em territórios palestinos ocupados desde 1967, incluindo Jerusalém Oriental. O Rabino explica que esta resolução foi o ataque a Jerusalém que foi discutido, previsto, né, no livro de Zacarias, quando todos, olha o que diz Zacarias, quando todas as nações da terra
se reunirem contra ela, Jerusalém, né? Naquele dia farei Jerusalém uma pedra para ser levantada por todos os povos, todos os que o levantarem ferirão a si mesmo. Zacarias capítulo 12, verso 3. Palavras de Charles Krautmann. Estou melhorando meu inglês, hein? O rabino continua dizendo que o significado da resolução, citando o estimado jornalista Charles Krautmann, as pessoas não entendem muito bem o dano causado a Israel pela abstenção dos Estados Unidos, que permitiu a aprovação de uma resolução do Conselho de Segurança condenando Israel pelos assentamentos. O governo finge que isso nada mais é do que uma reafirmação da oposição de longa data dos Estados Unidos aos assentamentos. Absurdo! Nos últimos 35 anos, todos os governos, incluindo o próprio Obama, que buscava a reeleição em 2011, protegeram Israel com o veto dos Estados Unidos, porque tal resolução do Conselho de Segurança dá imensa munição legal a todos os boicotadores antissemitas e zelosos promotores europeus a penalizar e punir Israel. Ok? E a guerra de Gog e Magog, ela ficou para trás? O que o rabino afirma aqui? Ok? Do que eu falo, ela está em pleno andamento, até chegar ao ponto pior, né? O rabino Weisberg, então, revela uma passagem muito esquecida que está escrita no Talmud, que ele interpreta como significando que antes da chegada do reino de Deus, né? A chegada do Messias, a América deve, em um conflito, eliminar aquele país que é contra Israel, que é contra a paz no Oriente Médio, ok? Que vocês sabem que país que é, ok? Esta fonte de afirmação do Tratado Yuma, página 10a, esse é o tratado do Talmud, que é, o Talmud não é o versículo, o capítulo, estão tratados, tá ok? No final diz que a Pérsia, é esse país, ok? Cairá nas mãos de Roma. Aí pensa, mas Roma é a Itália. Não, porque eu falo, quando você começa a fazer estudos sobre profecias, você tem que ver a descendência de certos povos, da onde ele vem, e aí você vê o cumprimento da profecia perfeito, encaixa de forma perfeita, ok? Então tá aí, né? E cairá nas mãos de Roma. O rabino afirma que Roma é uma superpotência da progênie de Esaú, agora representada não pela Itália, mas pelos Estados Unidos da América. Ok? Mas, por que esse decreto foi emitido? O rabino acredita que o decreto de Roma derrubando a Pérsia é derivado do livro de Daniel, que fala de sua visão dos 4 animais. Mas depois disso, enquanto eu olhava na visão noturna, havia um 4º animal, terrível, terrível e muito poderoso, com grandes dentes de ferro, e devorou, esmagou e bateu nos restos mortais com os pés. Era diferente de todos os outros animais que o precederam e tinha 10 chifres. Enquanto eu olhava para esses chifres, um novo chifre pequeno brotou entre eles. 3 dos chifres mais antigos foram arrancados para dar lugar a ele. Ok? Isso aqui são figuras de linguagem que mostram as nações de hoje, do passado e de hoje, né? Nesse chifre havia olhos como os de um homem e uma boca que falava com arrogância. Livro de Daniel, capítulo 7, verso 7.
Confira sempre as passagens, viu? É muito importante. Eliminando as capacidades nucleares desse país persa. Esse pequeno chifre arrogante é a religião predominante da região, tá bom? Vocês sabem muito bem qual é, né? De acordo com o estudo do famoso comentarista, um dos maiores comentaristas judeus, né? Que é o Maimônides, um rabino que era médico, inclusive, né? Então ele mostra, né? E assim como Daniel profetizou que aquele chifre pequeno precisa ser destruído, a profecia estava se referindo à Pérsia, de acordo com o rabino Weisberg. O rabino continua explicando que, embora Trump seja um presidente avesso à guerra, Trump não gosta de guerras, né? Ele logo aprenderá que não terá escolha a não ser obliterar as capacidades nucleares desse país, certo? País lá do Oriente Médio, né? Tem que ser feito antes, o quanto antes possível. Ele acrescenta que mesmo Trump é um pato manco. Se ele transferir a Israel todas as armas necessárias para levar esse país do Oriente que é contrário à paz, para Israel, antes de deixar o cargo, ele terá cumprido a sua obrigação bíblica, acrescentando que o serpente será morto pelo Messias. Quer dizer, na Kabbalah chama-se espuma do serpente, né? Então tá aí, o rastro do serpente que ainda existe no mundo será morto, destruído totalmente pela chegada do Messias, com seu poder, ok? O rabino Weisberg então compara a improbabilidade de Donald Trump desfazer todo o dano que Obama fez a um milagre de Hanukkah. Hanukkah é uma festa que vai ter agora em dezembro, né? E essa festa é um pouco antes do Natal cristão, né? E essa festa é chamada Festa das Luzes. E é comemorado, né? E todos os judeus sabem que é a festa, o milagre de Hanukkah, né? Então, é uma festa muito bonita e até muita gente fala que é o Natal dos judeus, né? Não é não, tá bom? É uma outra festa. Mas Donald Trump, inclusive, está preparando todas as comemorações lá nos Estados Unidos, né? Então, o que é que está mostrando aqui? Que o que eu falo sempre, Gog e Magog está se preparando, ele começou o quê? Na mesa, no papel, e aí tem que achar álibi. Ele não tem como atacar Israel. Então tem que achar álibi. Olha, vamos ali, começa pelo assentamento. Aí depois vão aumentando coisas e mais coisas e mais coisas e tá aí. Como o mundo árabe está fazendo paz com Israel, então agora se viraram também contra o mundo árabe. E estão ameaçando o próprio mundo árabe. Então vocês vejam bem que essas forças estão se arregimentando. E mostra claramente, né? A função dos Estados Unidos. Quando a pessoa fala, Estados Unidos é a besta, veja bem, Estados Unidos da América é um país. O presidente dos Estados Unidos ele tem uma mentalidade, ele conduz a nação por um caminho. Quando muda o presidente, se o presidente é um homem negativo, como dizem Provérbios, né? Em Provérbios fala bem claro que quando um justo governa, o povo se alegra, mas quando um ímpio, um mau, perverso, governa, o povo entristece e chora, ok? Então a nação ela é reflexo da sua liderança. Por isso, quando o rei cometia um erro, todo o país era punido por causa do rei, tá bom? Então tá aí, mais uma prova de que a nossa redenção está muito próxima. O nosso Deus está vindo, está preparando tudo para instalar o seu reino e nós vamos viver em paz, tranquilo. Ninguém mais vai falar, a minha religião é melhor, a minha igreja é melhor, porque eu sou mais rico, porque eu tenho um emprego melhor. Não, vai acabar tudo isso. Paz eterna, sem conflitos, sem dor, sem sofrimento. Shalom, forte abraço, obrigado pelo carinho de todos vocês, meus irmãos, meus amigos, que o Criador esteja com cada um de vocês e seus familiares. Shalom, obrigado, hein?